Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, novamente a palavra porneia, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. E por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqui mostra a situação que Deus ele sente ao ver os seus filhos praticando estas ações. Não foi o bastante, Tessalonicenses 4, 3 ao 8. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, preste bem atenção, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, novamente a palavra porneia. Pense comigo, Deus ele quer a sua santificação, mas para você se santificar, você não pode praticar a porneia, que está incluso relação sexual antes do casamento. Olha o desejo de Deus, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, em santificação e honra, e não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Quem pratica essas ações? Pessoas que não conhecem a Deus, não têm intimidade com Deus. E que nesta matéria, que matéria? Estamos falando de prostituição, sexo antes do casamento, porneia. Que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. A palavra defraudar quer dizer roubar. Que nesta matéria ninguém roube o seu irmão. Como isso pode acontecer? Sabe o que é interessante? Quando você tem relação sexual com um indivíduo, alguém que você não vai casar, você está roubando esta pessoa. Você está roubando o privilégio dessa pessoa de receber as bênçãos com o seu futuro marido ou com a sua futura esposa. Diante de Deus isso é um tipo de roubo, porque você está tendo algo que não é seu, ou algo que não lhe foi permitido. E Deus considera isso um roubo, de acordo com este texto. Olha o que continua dizendo o texto. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Olha que forte. Deus ele nos chama para a santificação, mas você só poderá participar da santificação se você permanecesse casto, se você esperar até o casamento. E que neste assunto ninguém roube ninguém. Aqui o texto diz que quem faz o contrário, Deus ainda é visto como sendo um vingador. Deus não nos chamou para impureza, e sim santificação. E quem rejeita este tema, não está rejeitando o pastor ou o líder, ele está rejeitando o próprio Espírito Santo, está rejeitando o próprio Deus. Vejamos, estamos falando de um assunto muito sério. Sexo antes do casamento, ele é muito mais preocupante do que você imagina. E é por isso que Satanás ele tem feito de tudo para acabar com os casamentos e acabar com a vida dos jovens. Amigos, embora o sexo ele tenha crescido não só no mundo como dentro da igreja, não é sem razão de que as separações elas têm aumentado. Você sabe que hoje em dia a separação na igreja é uma coisa muito comum, não só entre membros como também entre pastores. Está crescendo muito. Tudo por quê? Muita gente não espera até o momento. Aí você fala, pastor, mas eu conheço muita gente que casou virgem e depois se separou. Eu também conheço um monte. Aí eu penso assim, olha só, se para quem está fazendo tudo certinho já há muita complicação para permanecer casado, imagina para quem está fazendo tudo errado. Tentem imaginar comigo este ponto. Eu não estou dizendo também que o sexo antes do casamento vai assegurar a sua felicidade, mas o que eu estou dizendo é que muitos problemas você vai evitar. Pergunta, por que Deus ele pede isso? Eu vou tentar apresentar para você, tem alguma dúvida, né? 4 pontos. Antes de apresentar esses 4 pontos, você pode dizer, pastor, mas olha só, eu estou com essa menina e eu tenho certeza que vou me casar com ela. Atendi um casal. O menino tinha 17 anos e a menina 15. Pastor, eu vou casar com essa menina. O que adianta adiantar? Qual problema tem adiantar um pouquinho? Falei, primeiro que você não vai casar com ela. Vou sim, pastor, eu tenho certeza. Falei, olha a sua idade. Você é um adolescente ainda, você não vai casar com ela. Vou sim, mas qual o problema? Olha o que Paulo diz. Casal não se domina. O que ele deve fazer? 1 Coríntios 7, 8 e 9. E aos solteiros e viúvos digo que lhe seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Paulo era solteiro ou viúvo. Caso, porém, que não se dominem, que se casem. Porque melhor é casar do que viver abrasado. A palavra abrasado quer dizer um desejo descontrolado. Se não está se controlando, melhor é que case. Mas eu vou um pouco mais além. Você está namorando com alguém e você não consegue se controlar. Os dois já fizeram a primeira vez, e quem fez a primeira vez, fica muito difícil ficar sem fazer a segunda. Pastor, eu não consigo, e aí, o que eu faço? A minha sugestão, se você está com alguém e você não consegue se segurar, a minha sugestão é que termine o namoro. Por quê? Eu não aconselho ninguém casar para resolver um problema sexual.
Ah, eu não me controlo, então eu vou casar. Beleza, você casa, você resolve um problema. Só que você arruma outro. Você não pode casar movido pelo desejo sexual. Você tem que casar movido pelo amor. Porque você ama a pessoa de verdade. Então, se você está tendo um relacionamento que você não tem certeza se essa é a pessoa dos seus sonhos, a pessoa que você quer passar a vida, teve dificuldades, caiu em tentação, o melhor é terminar do que viver em pecado. Porque se você viver em pecado, não tem como Deus abençoar a sua vida. Gente, eu vou ser bem sincero com você. Com Deus não se brinca. Deus é maravilhoso, mas com Deus não se brinca. Tem muitos casais que entram na igreja, ela entrou de branco, no amor, o pastor está casando, está falando tudo bonito e maravilhoso. Ele está até pedindo a bênção de Deus. E Deus não está abençoando. Deus não é obrigado a abençoar tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu peço. Deus, Ele quer abençoar o seu povo. Mas Deus abençoa pessoas que são fiéis. Tem muita gente que casa sem a bênção de Deus. Pasme. É por isso que muitas separações têm aumentado dentro da igreja. São pessoas que casam sem a bênção de Deus. O problema não é se o pastor vai fazer ou não o seu casamento. O problema é, será que Deus vai te abençoar? Aí você fala, pastor, mas eu estou ouvindo isso agora, claro. A graça de Deus é maravilhosa e o perdão de Deus sempre vai nos alcançar. Deus, Ele sempre vai pedir perdão. Deus, Ele sempre vai te dar o perdão quando você clamar. E Ele vai te perdoar por isso. Mas a grande verdade é, na Bíblia você encontra diferentes tipos de bênçãos. Os fiéis recebem bênçãos diferenciados. Por exemplo, quando na história de Jacó, Isaac abençoa Jacó e abençoa Esaú. Jacó recebe uma bênção e Esaú também recebe uma bênção. Só que eram bênçãos diferenciadas, porque há níveis de bênçãos na Bíblia. Aqueles que conseguem se controlar recebem uma bênção diferenciada. Os outros também são abençoados por Deus. Não estão longe dos planos de Deus. É aquilo que eu já mencionei durante a semana. Se você falhar no plano A, Deus tem o plano B. Se você falhar no plano B, Deus tem o plano C. O plano C não é tão bom como o B ou como o A, mas ainda é plano de Deus. A verdade é, quanto mais você errar, mais você vai sofrer com isso. Porque o grande problema do pecado não está no perdão, mas está nas consequências. Eu vou apresentar para você, nesses últimos minutos, 4 razões por que não compensa você fazer sexo antes do casamento. Primeira delas, o sexo antes do casamento, ele destrói a comunicação do casal. Por quê? Você nunca conhece ninguém quando você está numa roda de amigos. Na roda de amigos, todo mundo é simpático, todo mundo é sorridente, todo mundo é brincalhão. Você só conhece uma pessoa quando você está sozinho com ela. O casal que está acostumado a passar dos limites, não só no sexo, como no namoro bem pesado, eles esperam toda situação em que eles estejam sozinhos para acelerar os hormônios, para acelerar o momento. Aí eles estão sozinhos. Quando você está sozinho, é o melhor momento que tem para você conhecer a pessoa. É o melhor momento que tem para você saber o que a pessoa pensa. Mas aí eles estão sozinhos e se aproveitam. Me desculpe os termos, são jovens aqui, eu vou me sentir bem à vontade. Eles aproveitam para se amassar. Vamos se amassar, isso é o nosso namoro. Vamos fechar o olho, onde eu tocar é meu. Aquele namoro de cego, né? Estou aqui. Aproveitam para fazer isso. O que acontece? O que acontece é que você namora sempre assim, sem a comunicação, aí você casa. Quando você casa, você descobre que casou com um estranho. Vou dar um exemplo. Estava trabalhando, conheci um casal, namoraram 10 anos. Nada contra aqueles que namoram muito, nada. Mas 10 anos é muito tempo. Casaram, ficaram um ano casados. Se separaram, fiquei revoltado. Como pastor, fui visitá-los, né? Revoltado, eu não acredito. Que palhaçada é essa? Foi a expressão que eu usei para o casal. Atendi o separado e disse, bem, vocês namoraram 10 anos? E como é que vocês ficaram separados, ficaram casados só um ano? Aí ele disse assim, ela mudou. Ela mudou. Aí eu pergunto para ela, e aí, por que você falou? Ele mudou. Eu não acredito, gente. Vocês namoraram 10 anos e durante 10 anos vocês não descobriram o defeito um do outro. Ela mudou. Eu falei, gente, eu acredito que as pessoas no namoro, às vezes, usem máscaras. Mas você usar máscara durante 10 anos é muito difícil. Eu falei, não me leva mal, gente. Vocês casaram com estranhos, porque no mínimo, na hora que vocês deveriam estar conhecendo o que cada um pensa, vocês estavam conhecendo o corpo um do outro. Chamei o casal, falei isso com os dois juntos. Falei, no mínimo vocês ficaram conhecendo o corpo. Aí realmente